ler todos juntos. Leiamos. E interrogado pelos fariseus, desculpem, eu abri em Lucas. São as emoções, viu, meus irmãos? Vamos lá. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Que Deus abençoe a palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, há uma diferença muito grande entre unidade e união. Há uma diferença muito grande entre unidade e união. Nosso tema de hoje é unidade e não somente união. Nós estamos aqui, diríamos assim, em primeira instância, estamos em união. Estamos em união. Tem um grupo de irmãos juntos no mesmo espaço do templo, mas isto não significa que nós estejamos em unidade. Então há uma diferença entre união e unidade. A união, nós estamos aqui juntos, reunidos aqui, mas isto não significa que haja unidade entre nós. Porque pode ser alguém que esteja com um pensamento completamente diferente. Não estou a fim de ouvir a pregação. Eu vim hoje na igreja porque eu quero fazer um negócio. Ou eu vim para reparar o irmão ou a irmã tal. Então, estas coisas na mente das pessoas mostra que não há uma unidade. Porque a unidade, ela vai ser manifesta no mesmo pensamento, no mesmo sentimento e outras coisas mais. Então, meus irmãos, nós temos uma visão interessante, uma ilustração, a ilustração do purê de batata. E os irmãos sabem que a expressão correta é purê de batata. Não é purê de batatas, mas é purê de batata. É no singular. É purê de batata, a expressão correta. E parte do princípio bíblico da unidade expressa na oração sacerdotal de Jesus que nós acabamos de ler. Essa oração que Jesus faz está expressa, na verdade, esta ideia do purê de batata. Ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus está já trabalhando a unidade, pegando os crentes, aqueles que estariam se convertendo nos dias dele, lá, e orando pelos apóstolos, pelos discípulos, e por todos que haveriam de se converter, até alguém que está se convertendo nesta hora, em algum lugar. Porque o irmão pode estar pensando: pastor, mas nesta hora, 9 horas da manhã, tem gente que tem pessoas levando alguém a Cristo em algum lugar do mundo, e talvez nós possamos imaginar que é muito mais do que centena que está acontecendo neste momento. E Jesus já orou lá, para que estivessem juntos, unidos, não somente em união, mas se você penetrar a sua mente no texto, você vai perceber isso. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus os está envolvendo, para que todos sejam um. E essa palavra é muito importante quando nós
voltamos na Bíblia e lá na origem de Gênesis, Deus criando o homem e a mulher, dizendo: deixará o varão, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, tornar-se os dois uma só carne. Uma identidade única. Tanto que Deus odeia o divórcio, Deus não acata o divórcio exatamente por isso. Porque há uma fusão de corpo e alma. Deve haver essa fusão. O propósito de Deus no casamento do homem e da mulher é que haja uma fusão de corpo e de alma, uma fusão total, se tornem uma unidade. Por isso sempre a separação é dramática, é traumática e é de problema eterno. É de problema eterno, porque se criou uma unidade aí. Então o Senhor está orando para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós temos aqui Deus em Cristo, Cristo em Deus, o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo com Cristo, a Trindade, que é um mistério. A Trindade é um mistério. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma unidade. Não tem como separar. Quando nós falamos de Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Quando falamos do Espírito, diz o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então isto é unidade, é uma mistura, E nós devemos pensar na igreja não mais como união, mas sim como unidade. Nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo envolvimento e se tornar uma única pessoa. A igreja toda tem que ser um indivíduo só. Quando alguém falar com A ou B de uma igreja, na verdade ele tem um reflexo de toda a igreja através daquele irmão. E Jesus diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Então o Senhor está dizendo: isto é possível, eu dei esta glória. A igreja pode ser uma unidade, a igreja tem que ser muito mais do que uma união. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, meus irmãos, o poder da igreja não está na união, não está no fato de os irmãos acordarem de manhã e falar: eu vou lá para o templo e vou lá reunir com os irmãos. Mas o irmão chega aqui com a sua cabeça no seu negócio, outro chega com a cabeça num problema. Hoje eu vou descontar aquilo no irmão, e essas coisas, porque isto significa completamente que não há unidade. Não há unidade, estão todos juntos, mas não estão com o mesmo pensamento, não estão se envolvendo um com o outro, não têm o mesmo sentimento. Eu diria assim: não sentem a mesma dor, não sentem a mesma alegria, não se envolvem espiritualmente um com os outros. A ausência da unidade na igreja. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer muito mais do que união. O Senhor quer muito mais do que presença na sua casa. O Senhor quer uma unidade. Que você realmente volte o seu espírito em prol do seu irmão, o seu irmão volta o seu espírito em prol de você, que você possa confiar no irmão, quando você abrir o seu coração num dia de dor, de tristeza, quando houver qualquer coisa dessa natureza, você possa abrir o coração a um irmão e saber que aquele irmão, ele guarda o seu segredo, ele ora a Deus, ele intercede com misericórdia por você, para que você seja abençoado, e você por ele, igualmente. Aí há união, porque aí há sinceridade, e aí há transparência, e a igreja precisa disso. A igreja, para ser testemunha de Jesus, como está aqui, o próprio Jesus está dizendo: e neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. O mundo só vai conhecer que Deus enviou a Jesus Cristo a esse mundo através do testemunho verdadeiro da igreja, de cada crente,
de uma vida de transparência de um para com o outro, de sinceridade de um para com o outro, de vivência de um para com o outro. E aí ele diz, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Meus irmãos, é necessário que a igreja local, a igreja em célula, o discipulado, que é o discipulado um a um, como nós dizemos, quando alguém está discipulando o outro, porque há um crente bem instruído, há um crente que está pouco instruído e precisa do auxílio do outro, e está sendo discipulado pelo outro. Um crente está discipulando uma pessoa que está interessada no evangelho. Enfim, é necessário que a igreja local, através das suas organizações, seus ministérios, escola bíblica dominical, célula, discipulado, um a um, tenha para si como fundamento essa visão, a visão do purê de batata, que haja unidade no corpo, quer na igreja como um todo, quer na célula como parte, e quer no discipulado um a um, como uma microcélula da igreja, onde se envolve espiritualmente, profundamente, na vida espiritual um do outro. Enquanto não houver essa confiança, meus irmãos, é zero. Enquanto você não puder confiar no irmão, a igreja está apenas em união, ela não está em unidade. Enquanto não houver transparência na vida dos irmãos, a igreja está em união, não está em unidade. Enquanto as pessoas chegarem com outro espírito aqui, que não seja o espírito de verdadeira comunhão, de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar a vida de Cristo, de compartilhar a vida da igreja, a igreja não estará em unidade, ela estará em união. É uma aparência de unidade. É que nem a questão da santificação. Deus não está querendo ver a aparência de santificação, não é? Sabe aquele camaradinha que ele é muito cristãozinho, né? Ele chega na igreja com aquela cara de humildade, mas o bicho é uma fera. Lá fora o cara é um terror. Deus não está interessado nisso, meu irmão. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na verdadeira santificação. Então Deus não está interessado, na verdade, numa igreja onde haja união, mas Ele está interessado na igreja em que há unidade, em que todos são um. E para que seja um, tem que haver transparência, tem que haver amor um pelos outros, tem que haver uma disposição na vida de realmente servir ao irmão, de servir verdadeiramente, de não receber nenhum proveito, nada, entregar a vida a favor daquele irmão, naquilo que ele precisa, agir a favor do irmão. Se não houver isso, está havendo apenas união, não está havendo unidade. Por isso que nós evocamos aqui o purê de batata. O purê de batata. Então a igreja precisa se tornar uma unidade. Ela tem que ser um purê de batatas, onde as batatas foram amalgamadas, de tal forma que é impossível separar uma da outra. Quando a igreja, a célula, ali o ministério um a um, se envolve com esta visão do purê de batata, sempre se tornará um lugar gostoso de viver. Sabe aonde se tem prazer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque Ele vai encontrar com aqueles que verdadeiramente se identificam, que tem uma unidade com eles, e isso gera prazer, alegria e satisfação de fazer as coisas na obra do Senhor. Assim a igreja igualmente unida em unidade, como está lá na carta aos Efésios. Eu não sei se o irmão Edson vai poder pôr no telão, mas os irmãos podem abrir aí na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 4 a 6, porque não está no meu material lá, mas está aqui, Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6, diz a palavra: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse é o espírito de unidade, meus irmãos.
Então nós temos que deixar a questão da união. Temos que deixar esse negócio de vir para o culto, estarmos com os pensamentos em tantas outras coisas, ao invés de estarmos centrados, focados naquilo que Deus vai transmitir para nós, daquilo que Deus vai falar para o nosso coração, da motivação que Deus vai colocar em nossa vida. Precisamos então entender a diferença entre união e unidade. A unidade verdadeira, princípios de se tornar um, está em Atos 2,46. Olhem lá, Atos 2,46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Perseverando unânimes. Meus irmãos, eu gostaria de mostrar aí no telão a diferença de um saco de batata. Quando nós falamos da união, se o irmão Edson encontrar para mim ali, coloca aí o saco de batatas. A igreja, quando ela está assim, meus irmãos, como um saco de batatas, ela está em união. Está em união. Cada batata é cada batata. Na quinta-feira eu mostrei aos irmãos, eu até numerei as batatas, 1, 2, 3, coloquei letras A, B, C, D, para mostrar que cada batata continuava cada batata. E é o que está aí. A batata está com casca, a batata está uma isolada da outra, estão apenas encostadas. Os irmãos não estão pertinhos dos outros aí? Mas percebam bem que as batatas estão aí no invólucro, como se fosse o templo, está todo mundo junto, mas cada batata é cada batata. Cada batata é cada batata. Não há unidade, não há unidade. Assim dizer, mas cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua maneira e não muda. Assim, isto é apenas união, não é unidade. Agora eu pedi ao irmão Edson que mostre aí o purê de batata. Olha o purê de batata, aonde que está a batata? E se os irmãos observarem bem, como se faz um purê de batata. As irmãs sabem como se faz o purê de batata. O purê de batata está ali, ó, não tem uma batata. Você não vê uma identidade particular. O que o povo aí de fora tem que olhar para a igreja, meus irmãos, é ver isto. Ver que nós somos um. Somos um. Mas quantos irmãos não saem e falam até com os incrédulos, mal da sua igreja, mal dos irmãos, lá na cabeleireira, lá na casa não sei de quem, aonde encontra. Meus irmãos, e as pessoas olham, isto é a igreja de Jesus. Sabe por que isso? Porque cada um continuou sendo uma batata, com a sua máscara, sabe, a máscara que você tem, que esconde atrás da máscara as coisas, não há transparência na sua vida. Precisa haver transparência, tem que tirar a casca. As irmãs sabem disso. Ninguém faz purê de batata com casca, faz? Não faz. Eu acho que até deve ter ali uma imagem de alguém descascando a batata. Se tiver, irmão, coloca para mim lá. Alguém descascando a batata antes de fazer o purê. Olha lá, tirando a casca, está vendo? Então nós precisamos tirar a casca. E para tirar as cascas você tem que ser transparente. Você tem que ser transparente. E para você ser transparente, você tem que ser discípulo de alguém. E você tem que discipular alguém. Alguém tem que chegar a você, e eu acho que isso é muito importante, abrir o coração. Vai correr o risco? Vai, mas se aquele irmão é sincero, aquele irmão realmente pertence à unidade da igreja, ele vai orar, ele vai interceder com misericórdia por você, meu irmão. Ele vai interceder a Deus e vai pedir a Deus que naquilo que você é fraco, naquilo que você é falho, que Deus dê ali crescimento para você, melhora na sua vida, para que a casca seja retirada. Aquilo que eu disse, uma camaradinha chega aqui, com aquela pose de santo, não sei o que lá, e parece que é mais santo que todo mundo, e até desfaz daquele irmão que é alegrão, que gosta de fazer umas piadas
gostosas, né? Piadas que cabem dentro da vida espiritual. Esse camarada aí gosta de estar sorrindo, não sei o que lá, e no final, quando você vai descobrir, o indivíduo lá fora, ele bate na mulher, ele é mal criado, sem educação, não trabalha direito, desonesto no seu trabalho, foi um monte de coisa, mas tinha aparência de santidade. Isto nada vale para Deus, meus irmãos, nada vale. O Senhor quer, na verdade, a verdadeira santidade, para que haja unidade, aonde todos reconhecem as suas fraquezas, confessam uns aos outros, pedem perdão, e as pessoas oram, intercedem, fortalecem uns pelos outros. Então vai mudando de união para unidade, vai criando a unidade, aí vai surgir o purê de batata, vai sair uma mistura única, que alguém olha na igreja e vê todos como um só. Nossa, isso aqui é um poder, é uma força, e os irmãos sabem muito bem que quando há unidade, há um poder extraordinário que move todas as coisas, que faz uma obra gigante, porque todos estão com o mesmo espírito, estão vencendo o medo, estão vencendo o temor, estão olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, estão encorajados em ir e fazer a obra do Senhor, e tem prazer na obra do Senhor, porque sabe que vão tirar pessoas do inferno, vão tirar pessoas do lamaçal, do sofrimento do mundo, da miséria do mundo, estas coisas horríveis que nós podemos ver por aí, e que nós vemos na verdade. Deus dá a força para fazer a obra, e você pode fazer a obra. Essa é a diferença. Deus quer unidade. A definição de unidade, que é do mesmo sentimento, da mesma opinião, da mesma natureza. Isto é unidade. Nós temos que ter a mesma opinião, a mesma natureza, os mesmos ideais. Quando lançamos a ideia, vamos abrir 10 igrejas, os irmãos falam, pastor, está pensando demais. Outros, não, vamos tentar, não adianta. Isto é união, aonde os indivíduos estão todos fora de sintonia, um querendo, outros não querendo, não imaginando que aquilo é uma obra para o Senhor, é uma bênção. Aqueles que vão lá, dão apoio, buscam fazer com que as coisas avancem, e nós estamos avançando. A igreja Graça e Paz já está alcançando o nível de autonomia. Daqui talvez 1, 2 ou 3 meses estará tendo autonomia, isto é, se nós deixássemos poder viver sozinhos, nós não vamos fazer isso, vamos acompanhar o pastor Daniel, vamos trabalhar com ele, vamos auxiliá-lo, vamos apoiá-lo como igreja do Senhor, para que avance, vamos apoiar o pastor Gabriel, para que ele se levante, coloque-se de pé. Quando as filhas morreram, houve intercessão, nós estivemos lá, temos falado com ele, temos buscado colocá-lo de pé. Isso é unidade, meus irmãos. Mas quando morreu, felizmente a vida é assim mesmo, a gente nasce, vive e morre. Uns morrem por acidente, outros morrem por velhice, sabe? Deixa para lá. Não, você tem que chorar junto lá, você tem que ir lá abraçar aquele irmão. Se você não tem palavra, não precisa falar, não precisa falar. Eu tenho testemunho disso, meus irmãos. Há poucos dias o irmão comentou comigo, lembra, pastor, quando o senhor foi encontrar com a gente lá, e o senhor abraçou, ficou lá, e o senhor não tinha palavra, mas foi tão bom, nunca mais esquecemos daquele momento que o senhor esteve lá com a gente, naquele momento de tribulação, de dor, e que não havia solução mesmo. Deus deu o caminho mais tarde, transformou aquele mal numa bênção muito grande, que a família hoje se alegra e se orgulha até, mas naquele momento era tristeza, era dor, ninguém sabia, mas estava lá. Isso é unidade. É unidade. Quando você acorda de manhã ansioso, eu vou receber instrução na igreja, eu vou crescer na igreja, eu quero ir lá para isto. Eu não vou fazer negócio na igreja, eu não vou olhar os irmãos, eu não vou cobrar irmão que deve para mim, não vou fazer negócio, eu vou lá para receber do Senhor a bênção que Deus tem para mim nesse dia. Então, meus irmãos, aí há unidade, e não apenas união. A palavra do Senhor diz que eles tinham uma unidade entre si.
E eles estavam no templo, e iam de casa em casa. Eles iam de casa em casa. Nas casas havia movimento espiritual. Mas, meus irmãos, às vezes, se eu disser, irmão, coloca lá na frente da tua casa aquele papelzinho para você convidar alguém para a sua reunião de oração em casa. Diga lá, nós vamos fazer uma oração em família. O irmão fala, pastor, eu por isso? Onde já se viu isso? Eu não vou por isso, não. Eu não vou pôr. Sabe por quê, irmãos? Não tem tino espiritual, não está em unidade, não está se envergonhando do Evangelho, está se afastando, está achando que qualquer coisa é humilhação, ao invés de saber que Deus está querendo exaltar, Deus está querendo fazer uma bênção. Você pode fazer um negócio tão bonitinho. Quando eu vou no hospital, nascem as crianças, poxa vida, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu entro no hospital, e aí, na maternidade, e passo na porta, lá nasceu aqui a Francisquinha, as coisinhas cor-de-rosa, bonitinha. Aí tem outra plaquinha. Você não pode fazer isso na sua casa? Pode. Você pode fazer uma plaquinha bem bonitinha. Hoje haverá um encontro com Jesus, às 20 horas, ou à tarde, às 15 horas, ou a hora que for. Uma placa bonitinha, enfeitadinha, lindinha, e as pessoas vão chegar e vão ficar interessadas, e na hora você vai abrir a sua casa, e você não precisa dar nada para as pessoas, dê a palavra do Senhor, dê o seu amor, apresente a Jesus, e faça da tua casa um santuário, onde você e a sua família estão em sintonia com o Senhor, pelo menos uma vez por semana. É uma graça, uma bênção, é uma maravilha. Mas sabe, meus irmãos, o pastor está louco. Quando a igreja está apenas em união, os cabeceiros do pastor está doido. Eu pôr uma plaquinha no meu apartamento, na minha casa, de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Mas outros fazem, outros que já estão em união. O que nós esperamos é que haja uma comoção, que haja um toque divino, que mexa os corações. Mas sabe, as pessoas ficam comentando, sabe, pastor, é o seguinte, o irmão falou de tal foi para Ibabe, o meu irmão não sei lá foi para Betel, o irmão não sei o que lá foi para a central de Osasco, a família. Irmãos, isso é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade. Os irmãos sabem por que a águia está sempre bonita? A águia está sempre bonita porque ela troca de penas. Quando as penas vão caindo, nascem outras penas. Então é uma grande oportunidade. Não é para você ficar refletindo, será que aquele irmão está melhor, tem mais estacionamento lá, tem mais isso, tem mais aquilo. Se tem mais Deus lá, se tem mais Jesus lá, se a pessoa pode se consagrar mais, porque os dias vão passando e Deus vai chamando, e a pessoa vai chegar lá diante de Deus e cada um vai prestar a conta, vai prestar as contas ao Senhor, meu irmão, de tudo que fez com o corpo em nome de Jesus. Vai prestar a conta da sua vida, do que fez e do que deixou de fazer, em nome do Senhor. Então nós temos que pensar nisso. A igreja primitiva é um grande exemplo para nós. Eles estavam no templo, eles perseveravam, diz o texto, perseveravam em oração. E perseverar, meus irmãos, é um compromisso sério. A irmã Esther levantou um grupo para orar de manhã. Mas quantos estão perseverando nisso? Quantos estão vindo para orar nesse período das 9h30 às 10 horas, preparando o dia, preparando a semana, preparando o culto? Mas na igreja primitiva eles perseveravam, demonstravam compromisso, seriedade com o plano de Deus, de se tornar um. E diz a palavra que havia alegria. Os irmãos leram o texto? Havia alegria. E quando há unidade na igreja, há alegria, meus irmãos. Não há ninguém de bico virado, não há ninguém contrariado, está todo mundo com a alegria do Espírito no seu coração, na sua vida. É o gozo da unidade, aonde o Espírito de Deus está presente e mexe com os corações de todos. Aí nós temos o resultado, né? A palavra ainda diz lá que eles se reuniam com alegria e com singeleza de coração. Sabe o que é singeleza? É coração simples. É aquele toque divino na vida das pessoas para que se tornem um verdadeiramente. Não é? Deixam de ser tão complicados, tão cheios de desejos próprios, opiniões egoístas. Singularidade, simplicidade é tudo na visão de Deus.
Deus promove a unidade na singeleza, na simplicidade dos seus seguidores. Que bênção! Os resultados de se tornar um, meus irmãos. Atos 2, 42 até o 47. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, firmeza na doutrina, e na comunhão, firmeza na comunhão, presença na comunhão, participação, mas comunhão mesmo, em unidade, não em união. Meus irmãos, a coisa mais triste é celebrarmos a ceia do Senhor em união, não em unidade. Mas quando celebra a ceia do Senhor em unidade, todos no mesmo espírito, no mesmo pacto, querendo a mesma coisa, avançando na obra do Senhor, é grande bênção. E diz aqui: e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam conjuntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. Mas quem nessa semana se preocupou com a irmã Evelyn, de ligar: irmã, eu quero repartir meu carro com você, eu quero pegar você aí, levar você para o culto da manhã e trazê-la você na sua casa de volta, e ela não mora tão longe. Quem se preocupou? A necessidade de nós nos envolvermos e repartir os nossos bens, as nossas coisas, o nosso tempo, as nossas coisas. Ontem eu estive lá com a irmã Maria dos Santos, orando com ela pela filha dela. Mas quem sabe o que aconteceu com a filha da Maria dos Santos? Quem sabe o que está acontecendo com ela? Quem sabe essas coisas? Meus irmãos, isso é união, não é unidade. Porque quando há unidade, há interesse, há busca, há desejo de saber, de apoiar, de ajudar, de ser ajudado, de receber. Não se esconde, abre o coração, abre a sua necessidade, recebe ajuda e é abençoado pelo Senhor. E a igreja é abençoada pelo Senhor. É uma igreja diferente, a igreja em unidade. A importância de se tornar um, meus irmãos. O que acontece com isso? Há abundante graça para os cristãos. É só os irmãos depois ir lá em Atos capítulo 4, os versos 32 até o 47. Os irmãos vão ver lá que a importância de se tornar um, de se tornar uma unidade, a abundante graça sobre todos os crentes, há crescimento autêntico da igreja, né? E as pessoas podem se tornar um. Então o purê da batata, meus irmãos, é um exemplo maravilhoso. Batata crua não dá, não dá. Se você está com a sua casca ainda, e você é um crente cru, você está mal. É preciso ser amalgamado, é preciso tirar a casca, é preciso passar pela fervura e se tornar um com todos. A batata crua não dá. Como fazer então um purê de batata? Da igreja um purê de batata. Usa a água, não é verdade? As mulheres usam água. A água da palavra de Deus. Diz o profeta Isaías, em Isaías 55, 11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A água da palavra, e nós somos purificados pela água da palavra. Para fazer o purê precisa do fogo, o fogo do Espírito, o fogo do Espírito Santo, porque sem fogo não se cozinha batata, sem fogo não há mudança interior, sem fogo, sem o toque do Espírito, ninguém pode ser diferente. Vão continuar como batatas, isolados, a igreja continuará como união e não como unidade. É preciso do fogo, mas nós temos o fogo, meus irmãos, nós temos o fogo do Espírito. E lutar na guerra espiritual, clamar em oração por você mesmo, pela igreja, pelos irmãos. As batatas cruas não podem ver o fogo, mas podem sentir o seu efeito quando nós estamos pregando a palavra, estamos levando a palavra. Pode haver efeito, pode haver mudança, porque o calor transforma, e os irmãos sabem bem disso, passaram um tempo quente esses dias aí, sabem como é as coisas. Tem que descascar as batatas, tirar a máscara,
tirar a máscara, não precisamos tentar aparecer alguém espiritual. Temos que ser quebrantados, admitindo que temos muito a aprender e a crescer. Temos que admitir isso. Alguém disse: pastor, tem gente querendo receber do senhor, da sua experiência, tirar tudo. Eu falei: é impossível que tire tudo de mim, porque eu estou aprendendo. Acabei de aprender agora há pouco. Acabei de aprender agora há pouco com um ato de alguém comigo. Eu acabei de aprender. Então sempre nós temos para receber e temos para dar. E que Deus faça isso de maneira maravilhosa na vida de cada um de nós, meus irmãos. Que nós saibamos que nós temos muito a aprender e muito a dar a todos. Por isso nós podemos ser discípulos e ser discipuladores. Provérbios capítulo 28, verso 13. Vamos ler comigo esses versos aqui. Provérbios 28, 13. Vamos ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, transparência é confissão, é abrir o coração, dizer: eu tenho fraqueza aqui, ore comigo, me levanta, irmão, caminhe comigo, e vai acontecer bênção. Lá em Tiago capítulo 5, verso 16, vamos ler comigo também, irmãos, todo mundo aqui, lá em cima também, vamos ler. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, uma vez prontas, as batatas têm que estar sempre juntas para se amalgamarem. Quando tudo isto acontecer, precisamos estar juntos para ser feita a união. Nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor vai amassar as batatas, o Senhor vai unir a igreja, o Senhor vai fazer de todos um. Atos capítulo 2, 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era alguma coisa, tudo. E tudo não está se referindo em bens, está referindo em situação da alma, do coração, da mente, da vida, de tudo, tudo mesmo. Tinham tudo em comum, podiam olhar um pelo outro e o outro sabia. Não havia nada escondido, não havia nada por trás. Quando a igreja está em união, acontece como alguém: pastor, tem uma pessoa aqui na igreja que está andando mal aí. Aí o pastor chama lá e aquela pessoa fica com raiva do outro irmão, porque o outro irmão falou e ela tinha que ser corrigida, mas ela não queria ser corrigida porque ela está com a casca dela, e ela preferiu ir para outra igreja. Vai para outra igreja com casca e tudo, e vai ficar lá como uma batata crua, como uma batata sem transformação, sem vida, porque a batata crua ela apodrece, mas quando nós estamos todos juntos, amalgamados, unidos, tem vida, e além do mais, dá vida. Os irmãos sabem que o purê, a gente gosta do purê de batata porque ele dá vida, ele sustenta, ele alimenta. É a igreja de Jesus, as células da igreja, o ministério 1 a 1 tem que ser um ministério sustentador, alimentador, transformador, abençoador. Temos que estimular uns aos outros para crescer espiritualmente e motivar uns aos outros, meus irmãos. Em Hebreus capítulo 10, verso 24, a palavra diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos, envolvamos uns aos outros com isso, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai chegando aquele dia, o Senhor abençoará. Assim, meus irmãos, o purê também azeda. Se você deixar o purê de qualquer jeito, ele vai azedar. E para não azedar o purê espiritual, a igreja de Jesus precisa ter uma atmosfera de confiança e transparência. Precisa correr o risco de se abrir sem medo de fofoca. Às vezes tem que confiar, de acordo com Mateus, ali, e confrontar a pessoa, conforme Mateus 18, 15 a 17, onde o Senhor chama para que seja confrontada a pessoa. Às vezes tem que fazer isso com firmeza e amor. Tem que se humilhar para receber os conselhos do coração. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente como igrejas do Senhor, que nós não sejamos apenas uma união, que esta igreja não seja apenas um saco de batatas cruas, com casca, com miolo duro, perto a apodrecer e a feder,
porque os irmãos sabem, os irmãos já viram no depósito um saco de batata apodrecendo? É horrível. Mas, meus irmãos, quando as batatas são transformadas, quando isto é mudado, quando você tira a casca e você permite que Jesus se amalgame junto com os outros irmãos, a igreja se torna uma bênção, uma igreja viva, porque hoje o mundo precisa de uma igreja viva. Não precisa de uma igreja que chora, uma igreja que reclama, mas de uma igreja que olha para Jesus, o autor e consumador da fé, e vai em frente, levando a palavra do Senhor, transformando vidas, fazendo a obra do Senhor. Que o nosso templo seja um lugar de unidade. Quando nós chegarmos aqui, todos estejamos juntos no mesmo espírito, no mesmo desejo. Que os nossos lares sejam também uma unidade. Unidade entre marido e mulher e filhos. Porque se você for começar uma célula na tua casa, o material está lá fora, está tudo lá, o kit inteirinho. Você tem que começar primeiro com a sua família. Primeiro com a sua família. Você tem que estar de bem com sua esposa de bem com você de bem com seus filhos, juntos ali. Eu digo a você, no primeiro culto que você fizer com a sua família, você pode até colocar lá, é um culto familiar, um encontro com Jesus. Se você quiser vir, venha, você vai ver quantas bênçãos vocês vão receber. A paz do Senhor vai reinar na sua casa, e a igreja estará na tua casa, e Deus vai abençoar, e a alegria que você nunca teve, porque tem muitos irmãos que nunca viram uma alma ser salva por eles, vão ter essa alegria de ver pessoas se entregando a Jesus, e pessoas dizendo, me leva, eu quero estar lá, eu quero ser abençoado, e você vai ter essa alegria maravilhosa, sabe? Permita ser parte do purê de batatas, permita sair a sua casca, permita ser cozido pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito, fervido na água da palavra do Senhor. Deixe que o Senhor amasse e faça o purê, e que esse purê alimente muitas almas. Que Deus nos abençoe. Amém?